Deus possa, de alguma forma, nos abençoar, né? Esta manhã. Hoje é o 71º dia, né? Estamos já caminhando aí para o final dessa jornada, né? De 72 dias. Não sei em que momento que você está dentro do cronograma, mas continue, continue. Continue porque vale a pena finalizar, né? O sentimento de finalizar algo que a gente começa, ainda que seja como o último, né? O retardatário, né? É muito gostoso, é muito prazeroso. Além do que, não é apenas uma corrida, uma maratona, onde fisicamente, emocionalmente, você vai se sentir melhor pelo fato de ter finalizado, mas com certeza, espiritualmente, no mundo espiritual, aquilo que você colocou nesse período, está colocando nesse período, vai reverberar, né, no resto da sua vida e também através da sua vida. Isso é tremendo demais. Mas eu queria pensar hoje sobre um personagem e um momento que esse personagem ele vivenciou que todos nós conhecemos. Primeira Reis, capítulo de número 19, que fala da fuga de Elias. A fuga de Elias. A Bíblia diz no verso de número 2: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. A Bíblia diz que Jezabel fez uma ameaça, não velada, mas uma ameaça direta para com o profeta Elias. Mas o interessante é a gente pensar que momentos antes, talvez no dia anterior, Elias havia desafiado os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, e havia vencido eles por meio de uma intervenção divina. Os céus mandou fogo, os céus mandou água, depois de 3 anos e meio de seca, ouvindo a resposta, trazendo a resposta à oração de Elias. Esse mesmo Deus que havia intervido e livrado Elias dos profetas de Baal, da vergonha nacional, porque foi diante do rei, diante de toda a nação, que esse desafio fora feito por Elias contra Acabe e os profetas de Baal. Ele poderia ser morto, mas a Bíblia diz que confiando em Deus, olhando para Deus, focando em Deus, esperando em Deus, ele empreende esse desafio, ele vence. A população mata os profetas de Baal, sob um comando de Elias. Será que esse mesmo Deus, que havia livrado Elias das mãos de Acabe e dos profetas de Baal, não poderia livrá-lo das mãos de Jezebel? O que aconteceu? Existem muitas teorias para dizer, não, Elias já estava fragilizado emocionalmente, então ele agora, depois dessa batalha espiritual, ele entra num quadro depressivo, um estafa, um estresse altíssimo emocional. Tudo bem, dá para engolir, né? Mas uma coisa muito simples eu posso aceitar com muito mais convicção, que Elias, ele perdeu o foco naquilo que era a esperança da vida dele. No momento, no primeiro momento,
ele confia em Deus, ele está focado em Deus, ele desafia os profetas de Baal e vence. No momento seguinte, ele é ameaçado, ele perde o foco de Deus, perde a esperança em Deus, por consequência, a confiança em Deus, e ele começa a sentir medo. Ele começa a sentir medo. Eu olho para esse texto e vejo aquele mesmo texto em que o apóstolo Pedro, ele recebe um convite de Jesus para ir ao encontro dele por sobre as águas. Ele olha para Jesus e desce do barco e caminha por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que, num momento, ele tira o foco, ele perde o foco, ele olha para as ondas, ele olha para o vento e ele começa a afundar. Quando nós perdemos o foco, perdemos a esperança, perdemos a confiança. E aí, por consequência, diz o texto, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto. Olha que coisa interessante. Quando a pessoa perde o foco, perde a confiança, começa a sentir medo, e o medo leva a pessoa a fugir. Olha que interessante. O medo leva a pessoa a fugir. Ele se isola, se livrando do ajudante, e entra no deserto. Ele entrou no deserto pelas suas próprias pernas. Ele entrou no deserto porque ele perdeu o foco. Ele entrou no deserto porque ele ficou com medo. Ele entrou no deserto porque ele buscou o isolamento. E em Provérbios diz que aquele que se isola peca contra a verdadeira sabedoria. O isolamento já é resultado de medo, medo de decepcionar-se novamente, medo de se frustrar-se novamente. E o medo advém da falta de foco. Uau, que coisa interessante! Eu não sei você, querido, de repente você entrou num deserto financeiro, num deserto relacional, num deserto espiritual. Mas você não entrou porque te jogaram, você entrou porque você perdeu o foco, porque você perdeu de vista o Senhor. Talvez outras coisas ganharam a sua atenção. Eu já disse aqui que aquele que ganha a sua atenção ganha o seu coração. E aí o seu coração se perde. A sua fé já não é mais num Deus que derrotou os 400 profetas de Baal e pode derrotar Jezabel. A sua fé já é agora instável, já é fé na decepção, já é fé na insegurança, nas incertezas da vida. O que tem te levado para o deserto? Talvez hoje você se veja no deserto. Poxa, estou no deserto da solidão, estou no deserto financeiro, estou no deserto emocional. O que fez? Eu gostaria que você pudesse pensar um pouco sobre isso, porque muitas vezes a gente esquece daquilo que Deus fez, porque está vivendo um momento de desafios e perde a fé, em vez de continuar buscando o Deus que já fez. Por isso que Lamentações diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança é lembrar de que ontem Deus me ajudou a destruir os 400 profetas de Baal. Hoje Deus pode me ajudar a vencer as Jezabéis da vida. Traga à memória, resgate o foco, para que você não sinta medo, se isole e entre num deserto onde você vai dizer: o que aconteceu comigo? Perdeu o foco. Resgate isso. Foco, fé, força e foco, né? Eu sempre uso esses 3 Fs, né? Fé, força e foco.
Para quê? Para que você continue caminhando para finalizar a sua jornada de vida, finalizar os 72 dias, né, de oração, de escritura, da transcrição do livro de Provérbios, da leitura da palavra de Deus. Faça isso. Quero orar por você. Pai, nós louvamos o teu nome nessa manhã pela sua palavra. Palavra essa que nos mostra que o Senhor não é apenas o Deus do ontem, mas o Senhor continua sendo o Deus do já, o Deus do agora. O Deus que proveu ontem e é o Deus que provê hoje. O Deus que curou ontem é o Deus que cura hoje. O Deus que livrou ontem é o Deus que livra hoje. Senhor, que isso não saia do nosso foco, que a gente não venha se olhar para os ventos, olhar para as tempestades e afundar nos mares da tribulação, das lutas, e venhamos sentir medos e entrar em desertos aos quais nós não gostaríamos de estar. Como Elias adentrou, se desesperando totalmente até da própria vida. Senhor, entra com provisão junto a cada um de nós, ajude-nos a corrigir os nossos focos, que a gente não fique olhando para o problema, não fique olhando para os maus rumores, para as más notícias, para as más influências, para os maus momentos, mas que nós continuemos olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Então, continue, Senhor, a manifestar, a brilhar, Senhor, para que os nossos olhos estejam postos em Ti, para que a nossa confiança continue posta em Ti, para que a nossa força, a nossa dependência continue colocado em Ti e nós possamos não adentrar nos desertos da vida, não viver uma vida amedrontada buscando o isolamento, mas buscando a comunhão, vivendo em unidade, confiando que o Senhor, assim como a bênção desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e alcança aonde há unidade, que nós possamos estar nesse lugar de unidade e essa bênção possa nos alcançar, essa provisão possa nos alcançar. Seja com cada um de nós que porventura adentrou em algum deserto, seja deserto financeiro, provê, seja deserto da enfermidade, cure, seja deserto da tristeza, da angústia, traga alegria, seja deserto do isolamento, traga comunhão, seja deserto espiritual, aviva, que o ruache dos céus venha soprar sobre o espírito, sobre a alma de cada um dos teus filhos. Senhor, nós oramos para que haja chuva nesse deserto, para que haja milagres nesse deserto, para que a glória do Senhor se manifeste nesse deserto, na vida do meu irmão e da minha irmã. Pai, no nome de Jesus eu oro e continuo a orar por aqueles que estão em processo de restabelecimento. Abrevia, Senhor, esse tempo de convalescência, restaura completamente a saúde de cada um dos teus filhos e filhas e aqueles que eles têm apresentado e representado diante do Senhor. Pai, nós abençoamos, dizendo sim e amém a cada uma dessas situações. Pai, no nome de Jesus oramos, no nome de Jesus agradecemos. Amém e amém e amém e amém. O coach de hoje é esse aqui, tem a ver com a nossa fala. A batalha da vida é pela sua mente e a batalha da mente é pelo seu foco. Tudo começa aqui, para que você perca o foco, né? Se você perde o foco, o medo entra, a ansiedade, a angústia, e você começa a trilhar caminhos que vai te levar, às vezes, para algum deserto. Então, batalhe para manter o seu foco no Senhor, nas coisas do Senhor, apesar dos ventos, apesar das ondas altas, tenho certeza que maior é aquele que está com você e vai fazer com que você ande e navegue por sob as águas. Um grande abraço a todos